boa noite. Como é bom estarmos reunidos em família. A gente vai passando, vai tentando reconhecer atrás das máscaras os rostinhos. Eu percebi hoje alguns rostos novos. Que você seja bem-vindo, se sinta em casa, porque você está na casa do seu Pai. E eu desejo que o Senhor venha e visite o seu coração, que você não saia daqui a mesma pessoa. O Senhor, Ele quer falar com você, todo dia Ele tem algo novo para a sua vida. Você pode se colocar, por favor, de pé. Vamos ensaiar para o que nós vamos fazer no céu, eternamente dizer que Ele é santo. Então, ofereça agora um coração sedento pela presença dEle e peça, Senhor, venha se derramar no nosso meio. Você também que nos assiste pela internet, você não está aqui de corpo presente, mas você também é da nossa família. Então se sinta aqui conosco também, porque o nosso coração está aí com você. Se entregue, adore o Senhor mesmo aí na sua casa. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo.
Declare. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus, e nós queremos pedir que o teu Santo Espírito possa descer como fogo e ministrar poderosamente sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre o nosso coração. Nós estamos fazendo um clamor, um pedido, então seja bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo, em nosso meio, essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se sentar, eu queria que você falasse um oi para a pessoa que está perto de você, aquele cumprimento legal, aquele soquinho camarada. E você que nos assiste em casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Que alegria poder celebrar Jesus junto com você. Como bem a Luana disse, embora você não esteja fisicamente conosco, não deixa de fazer parte da nossa família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos felizes de receber vocês aqui essa noite para poder juntos celebrarmos o nome de Jesus, e temos alguns avisos importantes para dar para você, para que a gente possa engajar nas atividades que estão acontecendo na nossa igreja. Primeiramente, as eleições da nossa igreja para diáconos, diaconisas e presbíteros vai acontecer no dia 8 de novembro, tá bom? Então você que é membro da igreja, separe essa data para você participar dessa eleição. Você pode votar em qualquer horário do dia, lembrando que na outra semana é outro tipo de eleição, tá? Nessa do dia 8 é a eleição que você vai eleger seus presbíteros para representar você aqui nessa comunidade, e os diáconos e diaconisas que representam a ação social da nossa igreja, tá bom? Então, dia 8 de novembro, no culto da manhã ou em todo o período da tarde, encerrando no culto da noite, você pode vir qualquer horário do dia entre esses dois cultos ou nos cultos para votar e para poder escolher os seus oficiais, tá? Deixa eu passar rapidamente a fotinho deles ali. Nós teremos outras fotos também que serão disponibilizadas nas redes sociais. Pode passar. Esses são os nossos presbíteros do Elias, passando pelo Luiz, o Enio, o Éder, o Edson, o José Marcos e o José Mazini. Todos já estavam como presbíteros no último mandato de 3 anos. Agora você vai eleger 9 nomes desses que aí estão para um próximo mandato de 9 anos não, de 3 anos. 9 pessoas para um mandato de 3
anos, tá bom? O mesmo acontece para os diáconos. Pode passar os diáconos, por gentileza? Nós temos vários nomes aí, e começando lá da dona Lídia até ali no Valdenir, usando toda aquela carreira, nós temos os diáconos que já estavam em atuação e que agora venceram os mandatos. E agora você pode eleger 15 desses nomes que aí estão para mais 3 anos servirem como oficiais da nossa igreja, tá bom? Prepare-se para o voto do dia 8 de novembro na nossa igreja, e depois prepare-se para o voto do dia 15 de novembro na nossa cidade, escolhendo o prefeito ou a prefeita, os vereadores ou vereadoras que vão ocupar cargos importantes na nossa cidade. Então nós estamos numa campanha aqui, vote consciente, vote pelo bem da nossa cidade. Nós estamos aqui orando para que a próxima pessoa que pegar a caneta do nosso município tenha sabedoria, entendimento, conhecimento e possa administrar para os sertanopolenses, não para os católicos, não para os espíritas, não para os evangélicos, mas para administrar para a população sertanópolis. Isso inclui católicos, espíritas, evangélicos, ateus, entendeu? Vote consciente, vote pelo projeto, pela seriedade, pela capacidade, vote pela paixão e brilho nos olhos que essas pessoas têm pelo nosso município. Isso vai com certeza fazer a diferença para uma cidade mais abençoada, mais próspera e também mais feliz. E é isso que nós estamos pedindo aqui. Vamos orar já já, mas antes, como eu disse, nossa igreja é uma igreja engajada na cidade. A gente não está aqui fechando essas paredes e ficando no mundo espiritual alienado. Nós participamos de todos os sofrimentos de Sertanópolis. Nós oramos quando a cidade enfrenta momentos de violência. Nós engajamos em causas sociais como reformas e outras causas que nós precisamos aqui, ajudas. Mas também nós fazemos serviço de utilidade pública, como a gente já fez com os recicláveis aqui uma vez, lembra? Hoje é a vez de ajudar as nossas escolas da cidade. Primeiro, o Colégio Machado de Assis pede ajuda dos pais e dos alunos, para que vocês passem lá durante essa semana a retirar os materiais para fazer a recuperação. Não perca o ano letivo. Você que está aí, conhece alguém que estuda no Machado de Assis, é a semana para pegar as atividades e não perder o ano letivo, tá bom? Então esse é o nosso primeiro aviso. Você que estuda no Machado ou tem filhos lá, é para passar essa semana pegar as atividades de recuperação, de segunda a sexta, manhã e tarde a escola está aberta para fazer isso. E agora eu vou passar um vídeo para vocês explicativo, para a gente não perder tempo. É sobre o Colégio Monteiro Lobato, que foi um dos colégios escolhidos para possivelmente fazer a transição para um colégio cívico-militar, onde haverá mais ensinos em relação à ética, cidadania e disciplina. Então, você concorda ou não, e você é pai dos alunos que estudam lá no Monteiro Lobato, você precisa votar. Concordando ou não com essa transição, você precisa votar. Fazer a sua parte vai ser no dia 26 e 27 de outubro, tá bom? Olha o vídeo, você que é pai de algum aluno no Monteiro Lobato, precisa assistir com atenção esse vídeo rapidamente. Atenção, comunidade escolar. O Paraná está ganhando um novo modelo de escolas, os colégios cívico-militares. Serão mais de 200 escolas em 118 municípios. E você, pai e mãe, é que vai escolher se a escola de seus filhos vai se transformar em uma escola cívico-militar. Estas serão instituições que vão reforçar ainda mais a ética, cidadania e disciplina para os estudantes. É mais cidadania e valores morais para seus filhos. Os alunos também vão ter mais tempo de aula, que vai permitir o aprofundamento do conteúdo, melhorando ainda mais a qualidade do ensino. Além disso, os estudantes das escolas cívico-militares também vão ter aulas de educação financeira, cidadania e civismo. E tem mais! A escola cívico-militar terá um diretor da Polícia Militar e o diretor-geral da rede de educação. E também todos os estudantes vão receber o uniforme especial do colégio. Para participar, pais e mães de estudantes precisam ir à escola votar na consulta pública, que vai decidir se as escolas escolhidas vão mudar do modelo tradicional para o modelo cívico-militar. A consulta pública acontece nos dias 27 e 28 de outubro. É o governo do estado do Paraná dando mais essa opção para nossas famílias. Participe! Então é 27 e 28, hoje já foi, então se você não votou ainda é amanhã, o último dia para poder fazer isso. Então é pela votação, é um plebiscito
que vai acontecer pela votação que você participa, tá bom? Então vai lá e faça a sua parte para poder dizer sim ou não a essa transformação, uma proposta do governo do estado. Vamos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor. E eu queria convidar você que veio preparado e você que está na sua casa a contribuir ainda nessa última semana do mês. Você pode entregar seu dízimo, sua oferta através do depósito bancário, transferência, se você ainda não fez. Seja muito bem-vindo pela sua contribuição, que Deus te abençoe. E você que está nos visitando, não se constrange, essa é uma atividade feita entre os membros da igreja, mas se você quiser e puder participar, aqui à frente tem essas urnas. A gente faz o seguinte: a gente pega esse envelope branco e coloca o valor que queremos no coração e viemos entregar aqui na frente, tá bom? É assim que nós fazemos. Vamos orar? Senhor, nós apresentamos a Ti as mãos generosas que ofertam presencialmente, aquelas que ofertam virtualmente, e que essas mãos possam ser agraciadas profundamente pela bênção do Senhor. Pai, nós apresentamos também ao Senhor a nossa eleição municipal, para que o Senhor abençoe os homens e as mulheres que ocuparão cargos de liderança em nossa cidade. Queremos gente do bem, gente de caráter, gente que tem capacidade, potencial e planos de bem e de paz para nosso município. Abençoe para que essas e esses estejam lá, assumindo esse cargo e fazendo o melhor para a nossa cidade. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Para que entre o rei.
Pai, te entregamos tudo que somos, tudo que temos é teu. Oh, Senhor, nos ensina a confiar em Ti, seja qual for a circunstância, seja qual for a estação que nós estamos vivendo. Nos ensina a confiar, nos ensina a descansar em Teus braços. Nós Te queremos, Deus. Queremos o Teu colo, a Tua proteção. Do nosso lado está o grande general, o vencedor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
você recebe uma vitória grandiosa que coloca um sorriso no seu rosto, Ele também está com você. Ele é um Deus que não te abandona, que não te deixa. Ele não te deixa nem um dia sequer. Ele cuida de você. Conhece o teu nome, os teus problemas, só Ele pode resolver. Então beba dessa água e você nunca mais terá sede de nada, de nada, de nada. Nada te fará falta quando você beber dessa água. Deus, nos colocamos na tua presença, sabendo que nós somos tão pequenos e tão indignos, mas mesmo assim, o teu amor perfeito nos alcança, nos ama desesperadamente, nos persegue e nos traz para os teus braços de descanso, para os teus braços de segurança, de amor. Obrigada, Pai, por não desistir de nós, mesmo quando todas as nossas forças se esgotaram. O Senhor esteve do nosso lado com um braço forte, nos segurou. Obrigada, Pai. Nós te exaltamos, engrandecemos o teu nome nesta noite. Amém. Você pode se sentar. Que Deus possa estar ministrando ao seu coração. Você que está com um sorriso no rosto, com vitória ou com lágrimas de desesperança, que você possa encontrar nesses braços todo o refúgio que você precisa. Nós vamos continuar conversando sobre histórias e vitórias, falando que as vitórias, elas, embora aparentemente desejáveis, elas trazem em si o potencial de desafios. Como diz uma canção do meio pentecostal, que eu inclusive gosto bastante, diz assim: quer vitória? Vem chorando, geme e chora. O que isso significa? Significa que toda vitória tem em si, nos bastidores, o gemer, o chorar, o se contrir, o se derramar, o sofrer. Como alguém já disse, não há vitória sem uma batalha. Todas as vitórias que nós estudamos aqui nessas terças-feiras estão relacionadas diretamente a alguma batalha que aconteceu. Então, se você está vivendo uma batalha nesse momento, você é um grande potencial à vitória. Você está com uma grande possibilidade de ter uma vitória. E se você está aqui sentindo-se vitoriosa e vitorioso, é porque você acabou de passar por uma batalha. Então, batalhas e vitórias, elas sempre se encontram na nossa vida. Mas descobrir os bastidores, estudar passo a passo, é um desafio muito legal, muito interessante, que Deus tem me trazido a oportunidade de conversar com vocês aqui nessas terças-feiras. E hoje, eu gostaria de falar de uma história muito particular. Na verdade, eu estava inclinado a uma outra história. Eu gostaria de falar quando Josué pediu para o sol parar. Pediu não, ordenou para o sol e para a lua parar. Mas aí o Espírito Santo me levou a um texto interessante de Josué não, sobre o rei Ezequias. Josué é a outra história que eu gostaria de falar, mas o rei Ezequias tem uma história fantástica na Bíblia de vitória. Então vamos ver, em primeiro lugar, qual é a grande vitória, o grande acontecimento na história do rei Ezequias. Ezequias, olha lá, a vitória é essa, está em 2 Crônicas, capítulo de número 32, Crônicas 32, versículo 22. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, grave esse nome aí, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as suas fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações.
Por isso que o funeral de Ezequias é um dos poucos funerais na Bíblia que registram grande comoção nacional. Ezequias estava num caixão e as escrituras dizem que as pessoas vinham e prantearam Ezequias por longo tempo, de tão amado, de tão querido, de tão desejado que esse rei era, diante da sua grande política de cuidado com o povo e também de dependência de Deus. Ezequias é um exemplo de rei. Ezequias é um dos poucos reis nas Escrituras que passou praticamente ileso de erros, equívocos e de males cometidos. Se você quer se inspirar na vida de um rei bom, justo e temente a Deus, esse nome é Ezequias. E ele está registrado tanto no livro de Crônicas, como no livro dos reis e também no livro de Isaías, porque o profeta Isaías era um dos profetas que serviam ali também, junto nesse período do rei Ezequias, grande e importante rei de Israel. Se você, por exemplo, ler o capítulo 31, o capítulo 31, que antecede esse capítulo que nós estamos lendo, que é 2 Crônicas 32, você vai ver que ele faz uma reforma no templo. Ele chega lá no templo, dá uma olhada e fala assim: precisa mexer nisso aqui. Não, mas ele não trocou o piso, pessoal, para ficar bonito. Ele não deu uma climatizada com ar-condicionado e nem colocou um telão no fundo. Sabe o que ele fez? Ele tirou os falsos deuses que estavam dentro do templo. Ele levou os sacerdotes que eram corruptos e promíscuos para fora do templo. Ele fez uma reforma espiritual. Ele fez uma reforma completa para que houvesse pureza, santificação no templo e na casa do Senhor. Rei sério, comprometido com a palavra de Deus, um homem de Deus que com certeza só viveria vitórias na sua vida e só experimentaria bênçãos de Deus, certo? Errado. Porque a história por trás dessa vitória não começa do jeito que a gente gostaria. E traz muitas frustrações para nós ao ler esse texto, mas está registrado nas Escrituras. E a Bíblia é um livro atualizado, um livro histórico, mas atualizado, que fala das nossas lutas atuais, que fala dos nossos dramas atuais. E veja só o que está registrado no começo de toda a trajetória do rei Ezequias, lá no Crônicas, segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 32, lá no versículo 1. A gente leu o último versículo do capítulo. Agora nós estamos voltando para a história. Você só vê o que a conquista de Ezequias, homem respeitado, temido por todos os impérios da região, homem ovacionado e homenageado pelo seu povo, de grande caráter e também de grande vitória. Você acabou de ver a ponta do iceberg. Agora nós vamos aprofundar para ver como é que tudo isso começou. E não começa de um jeito legal. Olha só o que diz esse texto. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Queridos, tem alguma coisa errada aqui. Esse texto aqui não combina com a história de Ezequias. Como também a dor e o sofrimento não combinam com você. Como também uma traição não combina com você. Como também um câncer não combina com você. Como também um diagnóstico médico triste também não combina com você, como também a escassez, o desemprego não combina com você, como o luto não combina com você. Essa história não combina com o nosso rei Ezequias. Porque o próprio texto diz, depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, um homem que se entregou ao projeto do reino de Deus, um homem que serviu no templo, um homem que era sincero, fiel, digno, moral, de caráter, diante de um homem com um caminho tão reto, não combina invasão contra a sua terra, não é verdade? Essas duas palavras não poderiam estar juntas na Bíblia, queridos, fidelidade e tribulação, mas estão também na sua vida, e estão também na minha. Nesse mundo onde a gente lida com causa e efeito, nesse mundo onde a gente interpreta tudo pelo caminho da meritocracia, que é uma cultura da política neoliberal, do desejo de fazer com que o ser humano seja responsável pelos seus próprios atos, e só, nós conseguimos entender e interpretar as pessoas da seguinte maneira: está drogado? É porque não teve um pai presente. Traiu? Porque a mulher não era suficiente. Quebrou? Porque não sabia administrar corretamente. Falhou? Porque nunca foi de caráter. Sofrendo? Porque com certeza fez algo para merecer isso. Com câncer, isso aí deve ser algum tipo de karma. Ou seja, as pessoas encontram em todas as circunstâncias algo para justificar.
Mas nessa vida, queridos, nem tudo é justificável, nem tudo é explicável. Eu não posso explicar um pai fiel, um pai amoroso com Deus, um homem centrado na palavra de Deus, justo, amoroso com a sua casa, enterrar um filho. Eu não posso explicar isso. Não deveria ter isso na vida, mas tem, como também tem o sofrimento do nosso rei Ezequias com o rei Senaqueribe. Eu não consigo explicar porque gente fiel, de caráter, de oração, que participa da vida da igreja, morrer de câncer em estado terminal, vegetando, eu não consigo. Mas a Bíblia diz que fidelidade e tribulação também estão dentro do mesmo versículo, como também estão dentro da nossa própria vida. A questão é como a gente convive com isso. Porque tem gente como você e como eu, fraca, falha, vulnerável, que procura a igreja e procura Deus para se livrar dos seus sofrimentos terrenos e ponto. Mas essa não é uma equação exata, queridos. Esse não é um caminho de causa e efeito, onde se eu fizer A, eu vou receber B em troca. O nosso rei Ezequias, que nós estamos estudando essa noite, ele não fazia o certo para receber o certo de volta para ele. Ele fazia o certo porque era certo fazer. A nossa sociedade hipócrita, nossos casamentos de fachada, nosso estilo de vida mentiroso diz assim: eu vou fazer o certo porque o certo vai volver para mim. Vai volver para mim. De alguma maneira ele vai ser entregue para mim de novo. Essa não é uma matemática corrente. Tanto é que a Bíblia fala: pague o mal com o bem. Significa que nem sempre você vai receber o bem que você fez de volta. Jesus disse em João 16:33: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus é realista na forma como tratar a vida. Na vida tem plenitude, mas também tem tribulação. Na vida tem alegria, mas também tem tristeza. Na vida tem nascimento, mas também tem morte. Na vida também tem saúde, mas também tem doença. Na vida tem gente fiel, mas também tem gente traidora. A vida é uma incorporação de extremos, da alegria à tristeza, da lágrima à alegria. E esse texto me prova isso. E é difícil entender. Mas é melhor eu ser sincero com você do que cantar ou contar uma ilusão dizendo que se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo na sua vida. E não é verdade. A gente não faz as coisas certas para as coisas darem certas para nós. A gente faz a coisa certa porque é certo. A mesma coisa agora é época de eleição, o político fala: não, vou fazer tudo certo, porque aí pelo menos a população acredita em mim. Não, você não faz certo para receber credibilidade. Você faz certo porque é certo fazer. Você não vira certinho do dia para a noite, você faz certo, porque é uma responsabilidade. E tem gente que fala: ai pastor, estou fazendo tudo certo, só estou recebendo desgraça na minha vida. Pois bem, bem-vindo ao time, porque nessa vida a matemática não bate, queridos. Nem sempre se explica com a meritocracia, e nem sempre se explica com a lei de causa e efeito. Fez isso, recebe isso, nem sempre, queridos. Muitas coisas são explicáveis, mas outras tantas não. Outras tantas não. E eu sei que é um conceito difícil. Na minha época de seminarista, de estudo teológico, eu fiz a minha exegese. Exegese é um estudo aprofundado sobre um pedaço de um texto bíblico, na língua original, e vai estudar. Eu estudei um dos livros mais polêmicos, que eu queria saber o que entendia, o que queria dizer aquilo lá. É o Salmo 41. O Salmo 41 diz assim: bem-aventurado o homem que acode ao necessitado, pois no dia da sua tribulação Deus o acolherá. Eu acho, é uma contradição de termos, queridos. Porque se eu acolho o necessitado, se eu faço bem, significa que eu vou receber o bem de volta. Mas o próprio Salmo 41 diz: bem-aventurado é você que faz o bem, porque quando o mal chegar, Deus vai ser o seu amparo. Ser certo, fazer as coisas certas, vir à igreja, entregar o seu dízimo, fazer a sua parte de fidelidade a Deus, não é garantia de que todas as coisas estarão certas na sua vida. Não é garantia de que o seu marido não possa te trair, ou a sua esposa não pode ter um relacionamento digital extraconjugal. Não é garantia de que o seu filho não possa se envolver com drogas. Não é garantia de que uma enfermidade letal e mortal possa invadir o seu organismo. Não há garantias, queridos. Se você estiver na casa de Deus, fazendo as coisas certas, todas as coisas serão certas. Eu não acredito que a Bíblia diga que todas as coisas vão ser boas para mim. A Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para mim, não é que vão ser boas. Uma coisa é cooperar, a outra coisa é ser bom. Porque tem coisa que a gente olha e fala: não tem bondade nenhuma nisso, só tem maldade, só tem os dentes, as mandíbulas do inferno nisso, não é possível. Mas eu
amo a sinceridade da palavra a respeito do nosso ser. Ela não cria um ambiente ilusório, nenhum país, ou melhor, nenhuma Alice no País das Maravilhas. A Bíblia não é ilusória. Você faz o que é certo, não é para receber o certo de volta. Você faz o que é certo, serve a Deus com fidelidade, porque é o certo a fazer. E se o mal vier, o que você vai fazer? Você vai fazer como o rei Ezequias fez. Cruzar os braços e dizer: ó vida, ó céus, maldita vida que eu tenho, o mundo está contra mim. Irmãos, assim, eu quero pedir perdão a você pela minha colocação, mas com a maturidade a gente vai entendendo algumas coisas. Eu já passei por isso. Aquela questão de você atribuir todo o mal que você vive, ou todas as coisas que não dão certas a Deus. A qualquer coisa você olha e fala assim: não é possível que Deus esteja dando isso para mim, Deus deve estar de mal comigo. Onde é que eu estou errando? A grande verdade é, existem coisas que não são explicadas pela lei de causa e efeito. Não são. Outras tantas sim, mas muitas outras não. Bem-aventurado aquele que ajuda quem precisa. O certo seria: pois nunca passará por tribulação. Não, Salmo 41 diz: pois o dia da sua tribulação o Senhor vai acolhê-lo. Ou seja, eu faço, e pode ser que eu receba exatamente o contrário do que eu fiz. Pode ser que eu semeie infidelidade, mas eu receba traição. Pode ser que eu semeie justiça, e eu receba a injustiça desse mundo. Pode ser que eu semeie espiritualidade e receba de volta tanta carnalidade. Pode ser, queridos, porque Ezequias foi um rei exemplar e teve que lidar com uma das piores invasões na história de Israel, Senaqueribe. Se você procurar no livro de histórias, esse rei é muito conhecido, Senaqueribe, um monarca conhecido pela sua crueldade. E não sei se você sabe o que significa sitiar. Pessoal, sitiar não é ficar em volta. Sitiar é cortar alimento, suprimento, água, qualquer tipo de coisa que atenda a cidade dentro dos seus muros. Naquela época as pessoas viviam dentro dos muros das cidades. Os muros eram o sinal de segurança, era o sinal de proteção. E se algum exército viesse inimigo, o que ele fazia? Coisa mais simples. Ele, com o seu grande exército, cortava os recursos. A quem estava lá dentro não conseguia se alimentar, ou morria de fome, ou abria os portões e dizia: bandeira branca, nós nos rendemos ao seu senhorio e ao seu império. Não é justo viver isso aí, cara. Não é justo. Não é justo você amar tanto a Deus e receber tanta dor nesse mundo. Não é justo você ser uma pessoa que se entrega a Deus e recebe tantas ofensas e lutas na sua vida. Não é justo. Não é justo. Mas quem disse que seria? Eu quero perguntar para você: quem disse que seria? Porque quem disse está enganado, não viu a Bíblia. Porque nessa terra existe muita dor, sofrimento e injustiça. E nós não vivemos a vida de Facebook e de vitórias constantes e contínuas, como as pessoas postam por aí e dizem que estão. Porque eu era pobre, eu vivia desempregado, porque daí eu ficava pegando emprestado para pagar minhas contas, aí encontrei Jesus, agora eu tenho uma empresa, agora eu ando de carro do ano, eu tenho uma frota lá na minha garagem. Eu era um bêbado que vivia drogado, encontrei Jesus. Lembra dessa? Tipo assim, eu estou vindo para Jesus porque eu quero receber só o que Ele tem de bom. E se eu tiver que fazer alguma coisa certa para receber algo de bom, eu vou fazer essa coisa certa. Isso não é conversão, isso não é transformação de caráter, isso é negociata, isso é barganha com Deus. Eu vou ser bonzinho, o Senhor seja bonzinho comigo. Esse é o padrão pelo qual toda religião do mundo se sustenta. Você oferece um apaziguamento à divindade para que a divindade seja favorável a você. Todo o sistema de crença e religião do mundo funciona. Você faz algo para o seu Deus e o seu Deus retribui com bondade. O Deus da Bíblia diz o seguinte: você faça algo de bom para o seu Deus, faça algo de bom para a sua vida, faça algo de bom porque é o certo a se viver assim, e não há garantias de que você não vai sofrer na sua vida. Eu não sei se você vai continuar querendo vir nessa igreja depois disso, mas é o jeito mais certo de a gente olhar para as Escrituras e dizer: Senhor, eu vou continuar vivendo a sua palavra, a despeito de todas as lutas desse mundo caído, porque nesse mundo caído crianças são abusadas, nesse mundo caído
Pessoas têm grandes e graves problemas psiquiátricos. Nesse mundo caído, existe o câncer de faringe, de laringe, de intestino, de cérebro. Nesse mundo caído, existem traições, abusos sexuais, estupros. Nesse mundo caído, existem assaltos, assassinatos, a queima-roupa de gente tão boa e tão maravilhosa. Existe. E o que cabe a nós, talvez seja viver como Ezequias viveu. Não cruzar os braços e não levantar as mãos aos céus e dizer: por que eu, Senhor? Por que eu sou premiado? Por que não meu vizinho? Olha lá, o cara trai a esposa, o cara é um mentiroso, engana todo mundo na cidade. O cara, olha lá, Senhor, eu vou na igreja. Irmão, esse não é o tipo de conversa que nós precisamos ter com o nosso Criador. Então, que tipo de conversa nós precisamos ter? Vamos lá aos bastidores da vitória de Ezequias. Eu gosto da continuação. Diz assim: quando Ezequias viu que Senaqueribe, fazendo aquele sítio cruel, pretendia guerrear contra Jerusalém, ele já tinha sitiado, já estava começando a crise e o conflito, consultou os seus oficiais e os comandantes dos exércitos sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Eu gosto desse texto porque diz assim: consultou os oficiais e os comandantes do exército. O problema chegou, o que a gente faz, pessoal? O que a gente faz quando o problema chega? A gente procura ajuda, a gente procura conselho. Ô cidadezinha, desculpe o termo pejorativo para Sertanópolis, que é a minha paixão. Ô cidadezinha para o povo ser orgulhoso e não procurar ajuda. Gente que se fecha no seu quadrado, se fecha no seu cubículo e quer decidir as coisas a si próprio, sem entregar-se à humilhação ou à humildade de falar: me ajuda por favor. Pastor, pode ajudar meu casamento? Será que alguém pode me ajudar a conduzir as coisas? Querida, pode me ajudar aqui em casa? Querido, você pode me ajudar? O povo, eu não sei se é uma tendência da geração atual, ou se é algo restrito à nossa cidade, mas as pessoas têm dificuldade de abrir seu coração, de pedir ajuda, de falar: me ajudem. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que a gente conduz, pessoal, a nossa vida se nós não estamos dispostos e não estamos em condições de falar: me ajuda alguém, por favor, me ajuda, eu preciso. Ezequias era o rei, era o monarca, era só ele falar vá e as coisas aconteciam, era só ele decidir e já estava decidido, mas ele vai e fala assim: alguém pode me ajudar aqui? Vamos sentar todos juntos, me aconselha o que eu preciso fazer. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz assim: na multidão dos conselhos há sabedoria, mas na falta deles um povo cai. Desconfie de pessoas que querem levar tudo sozinho. Desconfie de pessoas que são individualistas demais e não procuram ajuda. Tem gente que olha para a casca pastoral e fala assim: o pastor resolve tudo sozinho, ele consegue. Você está muito enganado e muito enganado ao meu respeito. Em 2016, aqui nessa comunidade, eu passei a maior luta da minha vida que eu já passei até hoje. Não sei se vai ser a última, mas a maior até hoje eu passei aqui nessa comunidade no ano de 2016. Uma situação onde dependia de uma decisão muito sábia, e na época eu tinha 31 anos de idade. Hoje eu estou com 27, porque daí eu vou contando para trás. Mas uma situação que me trouxe uma profunda angústia, dependia de uma decisão minha, de como conduzir aquilo. Eu reconheci a minha limitação, reconheci o meu sofrimento, e disse: eu preciso de ajuda. Consultei pessoas de mais idade do que eu, e que tinham mais tempo, para poder me ajudar a entender o que estava acontecendo, e consultei 3 pastores, viajei 500 quilômetros para um lado, 700 quilômetros para outro, e liguei para um outro que eu não consegui viajar na casa dele, e todos me aconselharam, cada um ao seu jeito, mas graças a Deus eu estou aqui, a igreja está aqui, você está aqui, não porque aquela vitória foi vencida por mim, mas porque foi vencida pela multidão de conselhos, porque se eu fizesse o que eu estava imaginando fazer, no alto dos meus 30 anos de idade, da minha maturidade, eu tinha destruído não só o meu ministério, mas também a comunidade local. Deus trouxe uma sabedoria tão grande quando eu pedi ajuda. Você está sofrendo, meu irmão? Por que tanta arrogância? Por que tanto orgulho? Falar: eu quero isso sozinho para a minha vida. Você está sofrendo, minha irmã? Por que não pede ajuda? Por que não abrir o coração? Para que colocar uma capa de mentira e falar: está tudo bem, está tudo em ordem, ninguém precisa saber? Precisa sim.
É lógico que você não precisa postar no Facebook, mas você pode pedir conselho para quem tem mais experiência, ou para quem já passou pelo que você passou, ou para quem pode te ajudar. Senaqueribe sofreu a derrota quando Ezequias se levantou para pedir conselho. Eu não sei quais são os inimigos que você tem enfrentado, mas procurando e encontrando falta de conselhos e escassez de pessoas que possam te ajudar, meus irmãos, a crise está instalada e você vai perder essa batalha. Senaqueribe cai quando Ezequias pede conselho. Peça conselhos, peça ajuda, clame por isso. Tem alguém que pode te oferecer um ombro e pode te conduzir nessa história de tragédia e nessa luta que você está vivenciando. Consultou seus oficiais, da multidão de conselhos à sabedoria. Não há vulnerabilidade, não há meninice, não há infantilidade. Há sabedoria, a maior maturidade ou as maiores experiências que eu conquistei na minha vida foram consultando pessoas que podiam me ajudar. E será assim até que o Senhor me tire dessa terra em nome de Jesus. E eu convido você a tomar decisões baseadas em conselhos. Isso faz bem para nós. Não se feche atrás da capa. Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Onde que está aqui o Ezequias de oração? Calma, gente. Calma. Porque você confia em Deus, mas não deixa de usar os recursos que Ele te deu. Você confia que Deus pode te ajudar a sair dessa grande tribulação? Você confia que Deus pode ajudar você a sair dessa grande armadilha? Pois bem, Ele pode ajudar com conselhos de pessoas próximas a você. É lógico que tem que procurar conselho bom, né? O pessoal diz que conselho fosse bom não dava, vendia, mas não é verdade. Conselhos são sempre bons vindo de pessoas que têm maturidade. E aí, pessoal, ele vai consertar muro. O que é consertar muro e levantar torre? Onde é que é o ponto fraco? Aonde é que eu estou mais vulnerável? Aonde é que eu estou mais fragilizada? É aqui que eu preciso consertar meu muro. É o seu casamento, vai lá para reparar esse dano. É a sua vida espiritual, vai lá para reparar essa brecha. É o envolvimento com alguém que você não deveria se envolver. São seus ciclos sociais que levam você à bebedeira, a bebedice, a ficar embriagada ou embriagado. É aquela situação que faz o seu dinheiro se esgotar e ir embora. Você tem que fechar o muro, queridos. Não adianta ficar pedindo para Deus. É sua responsabilidade tampar o muro, levantar a torre, fazer escudos, administrar o recurso. Isso se chama gestão estratégica de recursos de Deus. Tudo é de Deus, mas eu administro conforme o meu entendimento e a minha inteligência dada por Deus. Não adianta ajoelhar e falar: Senhor, por favor, salva o meu casamento, Senhor. Oh, Senhor, por favor, salva minhas dívidas. Querido, se não houver uma gestão, se não houver uma interação com isso, as coisas podem ficar preocupantes. O inimigo pode encontrar brechas. Ezequias levanta e fala: obrigado pela opinião de vocês. Manda cercar, manda fechar a distribuição de água para os exércitos inimigos. Agora vamos fazer o seguinte: conserta os muros e levante torre, porque se eles vierem contra nós, nós já estamos pelo menos nos defendendo. Faça mais escudo e faça mais espada, porque se essa guerra precisar, eu vou estar preparado. Ninguém quer entrar na guerra. O problema é que ninguém quer estar preparado para ela também. Por isso, prepare-se. Quais são os pontos fragilizados da sua vida? Quais são os lugares vulneráveis? Quais são as torres que você precisa erguer, meu irmão? Porque o inimigo está entrando ali e está nadando de braçada. Está entrando ali, está fazendo arruaça, está acabando com a integridade da família, acabando com a sua integridade moral, acabando com a sua saúde, acabando com a sua disposição, acabando com a sua fé. E está lá, escancarada para ele. Feche a porta, conserte os muros, levante torres, faça escudos, porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, tomem sempre as armaduras do Espírito. Deus fala para você vestir, não é que Ele vai nos vestir. Ele fala para a gente pegar a armadura. Pega a armadura, a espada do Espírito. Pega a armadura, o escudo da fé, as sandálias do Evangelho, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Use as armas que Deus te deu, os recursos que Ele te ofereceu. E se isso não funcionar, pastor? E se eu cuidar tanto do meu casamento, cuidar tanto das minhas finanças, e se eu cuidar tanto da minha fé e não funcionar? Olha só como é que o texto continua dizendo. Versículo 6. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu à praça, para a porta junto da cidade, animando-os com essas palavras. Animando com essas palavras: sejam fortes e corajosos. Pessoal, isso aqui nunca é ânimo. Quando alguém olha para você e fala assim, vamos fazer um exemplo aqui.
O doutor vai pegar você e vai aplicar uma bezetacil. Aí ele olha para você e fala assim: seja corajoso, irmão. O que significa isso? Vai doer demais. Seja corajoso, seja forte. Não vai ser fácil. Isso é ânimo, pessoal. Isso não é ânimo, isso é desânimo. Mas a Bíblia fala que Ezequias animou o povo com essas palavras: sejam fortes e corajosos, porque o negócio vai ser tenso. Não tenham medo e nem desanimem, por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com fome. Piorou. Quem está com fome não, que está com ele. Piorou a situação. O que ele está dizendo aqui? Pessoal, o nosso exército é pequeno. O nosso exército é miudinho. Olha o tamanho do exército dos homens. Olha o jeito que eles estão vindo. Parece um cão à procura da sua caça. A gente está perdido. Eles são grandes demais. Mas anime, fica animado. Eita, você ficaria animado? Fala a verdade. Isso não anima ninguém, queridos. Não é aí que está o resíduo do ânimo do povo. O resíduo do ânimo do povo está depois. Porque ser realista não tira o nosso ânimo. Porque tem muita gente que cerca a realidade com mentira, fica maquiando a verdade com outras coisas, dizendo: não é tão assim, não é tão... É grave, querido. É grave. Entendeu? A filha grávida antes do casamento é grave, sim. O desemprego é gravíssimo, sim. A infidelidade conjugal nem se fala. E a enfermidade não diagnosticada, ou o diagnóstico de um câncer, é gravíssimo, sim, queridos. É grave, não dá para tampar o sol com a peneira. Encontrar uma trouxinha de maconha na roupa do seu filho ou da sua filha é gravíssimo. Encontrar preservativo na roupa, nas coisas da adolescente, é gravíssimo. Não dá para ficar tampando o sol com a peneira. Por isso que o Ezequias fala: não, pessoal, a gente tem que ser forte e corajoso, porque o exército deles é maior que o nosso. É grave a sua situação. Olha aqui para mim, é grave. Olha aqui para mim, você que está na sua casa, é grave, entenda isso. Não fique maquiando e mentindo para você mesmo. Tome atitude, quem sabe que está em risco. A família está em risco, a vida está em risco, o trabalho está em risco, seu caráter está em risco, sua credibilidade está em risco. É grave, não é só alguma coisinha que aconteceu, não. São muitas coisas graves. Mas só foi uma conversa, pastor. É grave, querido. Mas foi só... É grave, minha filha. Mas eu peguei só esse dinheiro. É grave, minha irmã. É grave. O exército é grande e vem com fome de destruição. Só que olhando para a realidade, a gente pode desanimar. Mas olhando para a realidade e olhando para quem pode nos ajudar diante da realidade, é o que pode nos animar. Olha o que o texto diz: pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Aí o pessoal anima. Fala: beleza, a gente é menor, a gente está com dificuldade, mas ele disse que tem um poder maior que está conosco. Então eu acredito que ele tem uma bomba atômica reservada em algum lugar aqui. Com certeza ele tem uma esquadra militar de aviões que vai chegar bem na hora. Ou está vindo alguma ajuda. Tem um poder maior do que nós. E é o que você imagina, o que eu imagino. Quando a gente está no meio da crise do sofrimento e a gente vê que o negócio é grave, o que a gente começa a fazer? A gente começa a olhar para quem pode nos ajudar. E aquele gerente? E aquela pessoa? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Mas olha o que ele diz. Eu acho que é o texto mais lindo da Bíblia, queridos. Assim, depois daquele que fala que Jesus ressuscitou, que é muito maravilhoso para nós, esse é um texto poderoso. E eu queria compartilhar com você, que ele deixou para o povo como ânimo. Olha lá. 2 Crônicas 32:8. Quando ele fala qual é o poder que está com eles. Com Senaqueribe está somente o poder humano, mas conosco está o poder humano, que nós já fizemos nossa parte, já fizemos a reparação do muro, já cuidamos dos escudos e das espadas, mas do nosso lado está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que Ezequias disse, o rei de Judá. É agora. Agora a gente sabe. Queridos, eu quero deixar uma palavra aqui maravilhosa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, diante desse texto. Quero compartilhar com você. Você que está em luta, sofrendo, ou você que vai enfrentar grandes lutas, como eu disse, não há garantias. A palavra é essa: quem está sem Deus está sempre em desvantagem. Quem está sem Deus está sempre em desvantagem. Casamento sem Deus está em desvantagem. Empresa sem Deus está em desvantagem. Jovem sem Deus está em desvantagem. Relacionamento sem Deus está em desvantagem. Qualquer batalha na nossa vida sem Deus está em desvantagem. E o contrário é verdadeiro. Um com Deus é maioria,
1 de João capítulo 4, versículo 4 diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Um com Deus é sempre maioria. Ezequias entende isso e anima o povo. O exército é grande, não vamos mentir para a realidade. O problema está instalado, não vamos mentir para a verdade. Agora é a hora de encarar a realidade. A coisa é feia, mas do nosso lado nós temos alguém maior do que nós. Você consegue receber essa palavra na sua vida, no seu coração, meu irmão? Você consegue receber essa palavra para a sua família hoje, para a sua história, onde quer que você esteja? A palavra e a promessa de que com Deus na sua vida, você já saiu na frente. Não que você não tenha lutas, mas com Ele você passa por elas. Com Ele você as enfrenta. Com Ele você lida com elas. E com Deus não tem batalha perdida. Eu já acompanhei uma mulher no estado terminal do seu câncer. E todo mundo orando pela sua cura, pela mulher que ela era, pela vida de oração que ela tinha. E todo mundo acreditando que Deus faria o milagre, porque ela merecia o milagre. Se tinha uma pessoa que merecia o milagre, era aquela mulher. Muitos não merecem, mas aquela merecia viver mais. E todo mundo orando, todo mundo imaginando, vai curar. E aquela mulher, pessoal, venceu a batalha dela. Ela faleceu, mas faleceu com a fé intacta. E faleceu com a história dela sendo recontada para muitas pessoas como sinônimo de fé e esperança. Quem foi que disse que ela perdeu? Quem foi que disse que o câncer ganhou? Só porque ela levou embora, porque a levou embora dessa terra? Quem disse que a sua batalha foi perdida? Só porque o marido pegou as coisas e foi embora de casa? Quem disse que a batalha foi perdida? Só porque você perdeu aquele emprego que você imaginava? Quem disse que foi perdido? Porque as portas da empresa que você queria estão sendo fechadas? Por quem disse que foi perdido? Só porque aquela pessoa te traiu, te ofendeu? Quem disse, irmãos? Com Deus não há batalhas perdidas. A gente sofre, a gente luta, mas no final todas as batalhas, todas as guerras são vencidas. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto com os meus dilemas, com os meus sofrimentos. É olhar para eles e dizer: não importa onde isso vai chegar, eu sei que com Deus eu sou mais que vencedor. Vencedor. O sofrimento pode pegar na minha goela, o sofrimento pode me cercar, o sofrimento pode atrapalhar os meus passos, mas ele nunca poderá ganhar daquele que tem uma fé estabelecida e firmada na rocha que é Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode se sentir derrotada ou derrotado, dependendo de como você enxerga as lutas que você passa e as lutas que você trava. Resumindo a história, e eu quero encerrar aqui, o rei da Síria, Senaqueribe, sabendo da confiança do povo em Deus, sabe o que ele faz? Ofende. E manda uma carta ofendendo. Vocês ficam acreditando nesse deusinho de vocês. Outras nações tinham deuses mais poderosos, eu já derrubei todo mundo. Quem disse que esse Deus vai me derrubar? Vocês estão sendo enganados por um rei espirituoso chamado Ezequias, ofendendo Israel. Sabe qual é a maior arma do inimigo contra nós, irmãos e irmãs? A ofensa. Ele ama nos ofender a nossa fé, ofender a nossa vida. Mas sabe o que eu aprendi na minha vida? Que ofensa não existe. Ofensa não existe. Porque, por exemplo, se alguém fala assim: pastor, você é mentiroso. Se for verdade, não é ofensa, é verdade. Por que eu vou ficar ofendido com a verdade? Não é verdade? Pastor, você é mentiroso. E se eu sou mentiroso, por que eu vou me ofender? Ele está falando a verdade sobre mim. E se eu não sou mentiroso, por que eu vou me ofender? Porque não é verdade sobre mim. Ofensa não existe. Tem gente querendo se defender no Facebook a todo tempo. Tem gente querendo se provar a todo lugar. Na família: eu vou provar para você. Não. Ofensa, irmãos, não existe. Se é verdade, baixa a cabeça, reconhece o erro. Se é mentira, toca a vida, porque não diz respeito mais a você. O rei Ezequias olhou para aquilo e falou: essa ofensa está diante do Senhor. Senhor, não é verdade, o Senhor é o Deus verdadeiro e nós cremos em Ti. Essa ofensa não vai mudar a nossa crença. E aí sabe como é que termina a história? Termina desse jeito aqui. Versículo de número 20, eu vou pular lá na frente, porque o resto é só a carta do Ezequias, a carta do Senaqueribe, diz assim: por tudo isso o rei Ezequias, o profeta Isaías: eu procuro conselho, eu conserto o muro, eu faço escudo, eu chamo o povo a crer em Deus e eu oro. Está vendo? Isso é Bíblia, irmãos. Isso é lindo demais de ver. E aí, depois desse clamor, o texto diz: e o Senhor enviou um anjo que destruiu os homens de combate e todos os líderes e oficiais no campo do rei assírio, que era o Senaqueribe, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. A guerra acabou. Eles não precisaram usar nem a espada e nem o escudo que eles prepararam em exagero. Eles não precisavam nem ter reparado os muros e levantado torre, porque essa guerra seria vencida por Deus. Mas quem disse que a gente não precisa fazer a nossa parte? A guerra foi vencida sem eles saírem dos muros, sem levantarem uma espada. O exército inimigo foi envergonhado. E assim a vitória chega. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente,
Eu vou ler de novo a vitória para você. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. E não acaba por aí. No próximo versículo você vai encontrar que o rei Ezequias teve uma doença mortal. As lutas são vencidas agora para que logo outras sejam travadas. Mas em nenhuma delas Deus nos desampara. Deus estará com Ezequias por mais 15 anos e pelo resto do seu reinado. E Ezequias mostra um rei íntegro, honesto, que não merecia sofrer, como você não merece sofrer e nem como eu. Mas vivemos num mundo onde nós não estamos imunes ao sofrimento, mas temos do nosso lado a vantagem de ter o Deus que criou o céu e a terra e pode nos acomodar em seus braços e fazer com que todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins, no final cooperem para o seu louvor, para a sua glória e para que nós possamos ser seus filhos e filhas. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você e eu quero que você lute as suas guerras. Como é que você luta as suas guerras, hein? Você que está na sua casa, como é que você tem lutado as suas guerras? Cruzando os braços esperando que Deus faça tudo? Se desesperando e tentando fazer tudo sozinho sem Deus? Tentando entender a sua história e o porquê da tragédia na sua família, porque você não merece? Como você luta as suas guerras? Sabe como a gente luta? A gente luta confiando em Deus, de que Ele vence cada uma das nossas batalhas e Ele está conosco em cada uma das nossas lutas. Você pode dizer amém para isso? Deus vence as suas batalhas, Deus luta as nossas guerras e Deus nos dá a vitória pela sua poderosa mão. Vamos cantar isso juntos em nome de Jesus. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. Seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras,
que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vamos declarar isso. Só parece. Parece que estamos sitiados. Vamos declarar. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Você pode levantar suas mãos e dizer: eu sou guardado, Senhor. Parece que estou cercado. Levante suas mãos agora comigo aqui nesse lugar. Vamos depender de Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Como é que você luta suas guerras? Como você? Eu luto minhas guerras. É dependendo de Deus. Eu luto minhas É esperando no poder dele. assim que eu luto É marchando em direção ao inimigo, encarando as dificuldades que nós enfrentamos. É assim que lutamos. Não é fugindo, nos escondendo. Não é negando, mas confiando no poder de Deus e nas armas que Ele já nos concedeu. Senhor, eu abençoo cada vida e cada coração que está aqui nesse lugar. Nós vamos lutar as nossas guerras como Ezequias. Nós vamos procurar os recursos, as ajudas que o Senhor tem nos dado e nos oferecido ao nosso redor. Nós vamos vestir as armaduras e gerir os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. Mas nós também vamos orar, vamos confiar, vamos esperar. Vamos, só Deus, saber que o Senhor está conosco nessa batalha. Então, Senhor, nós vamos lutar as nossas batalhas assim. Nós não vamos ficar tentando encontrar as causas. Nós não vamos tentar explicar as nossas lutas. Nós vamos lutá-las, encará-las, enfrentá-las e vencê-las no nome de Jesus, no nome que tem todo o poder e toda a autoridade. Nós vamos vencê-las porque esse nome está ao nosso lado. Ele está conosco quando estamos prostrados, está conosco quando estamos em pé, ao sair e ao entrar. Ele não nos livra dos inimigos, mas Ele unge nossa cabeça na presença dos adversários. Ele unge as nossas cabeças na presença dos nossos adversários. Ele reverte as ofensas. Ele transforma o mal em cooperação para o seu reino. E esse Deus está conosco, vai conosco. E é assim que nós lutamos as nossas guerras, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Vá agora essa semana e lute as suas guerras, em nome de Jesus. Uma boa semana, em nome de Jesus. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. E viver em um castelo bem alto e belo. Mas era apenas uma menina com uma vida muito sofrida. Obediente e temente a Deus, confiava e seguia os planos seus. Quando menos percebeu, rainha ela se tornou. Uma linda história Deus escreveu e muita coisa mudou. Tornou-se, além de rainha, uma grande mulher. Com significado de estrela, seu nome é Esther. Muito corajosa e mulher de oração, Esther agradou a Deus e, com a ajuda dele, livrou seu povo e sua nação. Seu nome está no Antigo Testamento e para nós hoje traz muitos ensinamentos. Essa é a nossa rainha Esther. Um beijo, galerinha!